A paz do Senhor, queridos ouvintes. Louvamos a Deus por vocês que nos acompanham em mais este episódio do Podcast. Um programa nesse formato de podcast, no qual nós temos aí aos pouquinhos estudado todo o Evangelho segundo Marcos. Nós somos gratos a Deus porque todos nós temos aprendido muito com esses estudos, tanto a mim como apresentadora, os demais apresentadores do programa, nossos convidados, e queremos que você aí também que nos ouve tenha aprendido bastante da Palavra de Deus junto com a gente. E para nós isso é um motivo de muita alegria. Bom, esse programa ele é idealizado pela UMP, que é a União de Mocidade Presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana da cidade de Itabuna, no estado da Bahia, e nós recebemos irmãos convidados para trazer esse estudo aqui junto com a gente. O nosso convidado de hoje é o reverendo Samuel Souza, que já é um amigo aqui pra gente, Ele já esteve conosco em outros episódios e hoje está aqui novamente. Seja bem-vindo, pastor Samuel, que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmã Luíse, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês, é muito bom participar desse projeto da UMP de Itabuna, um podcast com a exposição do Evangelho de Marcos. Louvo a Deus pela vida de vocês e sempre que precisarem de mim, pode contactar, viu? Fico muito feliz de participar. Amém, pastor. Nós que somos gratos pela parceria. Então, meus irmãos, vamos à leitura do nosso texto de hoje, que é Marcos, capítulo 13, dos versículos 14 até o 23, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Está contigo, pastor Samuel. Vamos à exposição do texto lido. Eu não pretendo esgotar, meus irmãos, o texto que nós lemos, o assunto que nós estamos tratando, que é um assunto muito rico, muita informação. Mas nós vamos lá. A igreja de Jesus, ela sempre viveu sob tribulação. Observe que o capítulo 13 é o sermão profético de Jesus e a destruição do templo. Ele termina no versículo 2, capítulo 13, dizendo: Mas Jesus lhe disse, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Logo após, Jesus começa a tratar do princípio das dores. Versículos 7 e 8, Jesus vai apontar 3 sinais: as guerras, os terremotos e as fomes. Estes 3 sinais acontecem simultaneamente na história, aumentando em quantidade e intensidade nos dias que antecedem o dia do Senhor. São sinais do juízo de Deus sobre a humanidade. Do versículo 14 ao 23, que é o nosso texto, nós vamos ver o sinal do anticristo, ou a grande tribulação também. Esse texto é relatado pelos evangelhos sinóticos. Mateus, no capítulo 24, Lucas, no capítulo 21, e aqui em Marcos, que é o menor dos evangelhos, no capítulo 13. Então, logo a tribulação é grande no sentido extensivo. O verso 19 do texto que nós estamos diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Jesus fala de tamanha tribulação no sentido de intensidade,
que se caracterizar naqueles dias, isto é, um período que antecede a volta de Jesus. Este período será de intensa angústia, e nós temos visto angústia, lutas, dores, problemas os mais diferentes, mas também será caracterizado por uma grande apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, é o negar a fé em Cristo Jesus. A apostasia não é de pessoas ímpias que não conhecem a Cristo. A apostasia acontece de pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, dizem ser cristãs, mas no momento certo negam a sua fé, viram as costas para o Evangelho. É nesse período que aparecerá a figura do homem da iniquidade. Paulo vai falar da sua manifestação e do seu caráter e das suas ações, mas também o que nos alegra é que Paulo mostra a sua derrota, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Eu quero dar uma olhada lá nesse texto com vocês, principalmente o versículo 8 e 9. Observe aí. Vamos ler o 7 também. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Quem é que detém o mistério da iniquidade? A pessoa do Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então, meus irmãos, nós vamos observar aqui, muito importante, ele aparecerá segundo a eficácia de Satanás, com sinais, prodígios e mentiras. Mas o que nos alegra é que o Paulo é bem claro quando diz que Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá este terrível inimigo. E aí, meus irmãos, nós vamos glorificar a Deus e vamos continuar bendizendo o seu nome. Então, ele será derrotado. Ele se manifestará e será destruído, como vimos. A figura deste último anticristo é descrita por Jesus como o abominável da desolação. Veja aí no versículo 14 do texto que nós lemos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então nós vamos ver aqui um relato muito importante. E tudo isso foi também profetizado por Daniel, lá em Daniel 11, 31 e 12, 11. Esta profecia foi historicamente aplicada a duas pessoas. Antíoco Epifânio, 68 a.C., quando ele profanou o templo em Jerusalém, no período dos Macabeus. Inclusive, depois que ele profanou o templo de Jerusalém, uma revolta conhecida na história como a revolta dos Macabeus acontece. Macabeu significa martelo. E Macabeu se juntou com um grupo de guerreiros e foi tomar de volta o templo. Eles tinham profanado, sacrificado porcos no altar. E nós sabemos que para os judeus porco é imundo. Então aconteceu a revolta dos Macabeus. Além de Antíoco Epifânio, em 168, essa profecia também se refere aos romanos, quando invadiram Jerusalém e destruíram o templo em 70 depois de Cristo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós temos visto cada dia mais sinais da volta de Cristo. E isso, para nós cristãos, alegra o nosso coração e nos traz uma rica e viva esperança. Para os que não têm Jesus, é algo angustiante. Então, nós vemos que os sinais, as calamidades, as lutas têm acontecido e nós precisamos estar preparados. Nós vemos a profecia sendo feita e tendo se cumprido nesses dois momentos, com Antíoco Epifânio e com os romanos. Mas nós também sabemos que vai se cumprir o grande dia do Senhor para nós cristãos e o terrível dia do Senhor para aqueles que não têm Jesus. Então, meus irmãos, olhe bem, eu quero concluir destacando aqui esses versículos finais. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém salvaria.
mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Aqui eu quero destacar a teologia da eleição, da predestinação. Deus elegeu, Deus salvou, Deus abreviou os dias por causa dos seus eleitos, daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. A palavra é clara, nós não podemos tirar da Bíblia essa rica doutrina. Então, a eleição é algo real e Deus escolheu sim um povo seu para glorificar o seu nome. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. E lembre de uma coisa, nós não precisamos mais de sinais, curas, mar se abrir, multiplicação de pães, coxo andar. Nós não precisamos mais desses sinais para crer em Jesus. A maior manifestação do poder de Deus é o que está descrito em Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Jesus foi revelado. A plenitude dos tempos, o que nós precisávamos, a maior revelação para nós é Cristo. Então, Cristo, ele venceu na cruz, venceu a morte para nos dar vida em abundância. Então, nós não precisamos mais ver sinais e coisas miraculosas para crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe sua vida. Mantenha-se firme. Muitos apostatarão da fé, mas que eu e você possamos nos manter firmes, servindo ao Senhor com alegria e glorificando o nome do Senhor. E estaremos com Ele eternamente, desfrutando das maravilhosas bênçãos da eternidade com Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Luíse, pelo convite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até a próxima, viu? Um abraço a todos os irmãos e a todos os ouvintes. Nada, pastor Samuel. Nós te agradecemos ao Senhor por ter aceitado o convite. Amém, e que Deus abençoe o Senhor também. Um abraço. Vamos concluir, este episódio orando ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra. Te peço que o Senhor continue a abençoar o pastor Samuel, toda a sua família, sempre concedendo a ele sabedoria e o fortalecendo em Ti. Bem como cada ouvinte que nos ouve neste momento, os demais apresentadores do programa e toda a Tua igreja, Senhor, espalhada por toda a terra. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo cada dia mais em Ti e que os nossos olhos estejam realmente voltados para o Senhor. A nossa confiança e esperança esteja unicamente em Ti. Pela Tua Palavra, nós podemos ter a certeza, Deus, que todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor há de cumprir. Então nós cremos que nós passaremos a nossa eternidade contigo. Então te agradecemos, Senhor, pela Tua presença e porque a Tua Palavra nos lembra disso. Mesmo muitas vezes em aflições, muitas aflições que nós passamos, na nossa vida aqui na terra, mas o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra está aqui conosco para nos lembrar das Tuas promessas e que todas elas serão cumpridas. Muito obrigada por tudo. Aumente em nós a fé, a esperança e a confiança no Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, ouvintes, estamos encerrando o nosso episódio dessa semana e já quero deixar também com vocês o texto que será estudado no nosso próximo episódio na próxima semana, que é Marcos capítulo 13, dos versículos 24 até o 37, o finalzinho aí do capítulo 13. Então, mais uma vez agradeço a sua companhia, que Deus te abençoe e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau! Descendo para o seu Jesus voltar e o
clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pela graça de Jesus eu lá estarei.